Na sequência de vídeos de delineados diferentões da Elsa, o último que eu fiz foi esse aqui, que ficou um resultado sensacional. Inclusive, já tem aqui no canal, tipo, eu fazendo ele passo a passo. E hoje eu vou fazer a terceira sequência dessa série de delineados diferentões que eu vi lá no Instagram. E espero muito que vocês gostem. Se inscrevam caso vocês gostem desses vídeos, para não perderem uma novidade. O link do meu e-book está aqui na descrição, onde tem tutoriais de desenhos e desafios, onde dá para vocês fazer tanto no celular quanto no iPad. E agora, bora começar! Esse desafio aqui é o terceiro e provavelmente ele vai ser bem mais fácil. Eu vou começar com uma nova camada e vou colocar em luz indireta. Se eu colocar no multiplicar, ele vai ficar muito forte. E aí eu pego com o seletor o tom de vermelho e começo a fazer. Se você for ver, ele tem um tom avermelhado, tipo no cut crease, que é aquela parte do meio ali na pálpebra, no central da pálpebra. E ao redor do olho é um tom mais escuro. Por ser esse tom mais escuro, não tem necessidade de eu tornar a pele da Elsa na parte dos olhos neutra, igual eu fiz no anterior. Então, o que eu fui fazendo? Eu já fui fazendo a parte do vermelho e deixando em destaque, né, do jeito assim que eu queria. E aí, depois, eu vou acrescentando as partes escuras. Então, por essa razão que vai ser mais fácil do que o último. Eu gosto de fazer um recorte bem legal, então eu pego ali a borracha e faço um recorte para que esse recorte fique bom. Aqui na parte que afunila nos olhos, sabe? A parte central, eu acho que faz muita diferença. Faço a mesma coisa do outro lado e como vocês podem ver, deixar a camada em luz indireta deixou o tom vermelho, mas não um vermelho muito escuro, como ficaria no multiplicar. Isso que eu gosto. Agora, se for muito escuro, aí dá pra colocar em multiplicar, tá? É a dica aqui que eu deixo pra vocês. Depois que eu fiz isso, eu crio uma nova camada e vou na parte de luz indireta também e eu venho com esse tom de um marrom mais escuro. Esse marrom que eu vou fazer ao redor do olho. Eu fiz, mas eu achei que ficou muito claro. Então, o que eu fiz, galera? Eu fiz esse esfumado um pouco mais claro, tá tudo ok, era a vibe que eu queria. Não era a vibe que eu queria, mas dava pra fazer uma base. Só que eu vou esfumar isso. Lembrando que isso aqui tá sendo feito em uma camada diferente, tá? Porque se você fazer na mesma camada, quando você esfumar, o vermelho vai junto. Então, não é essa a intenção. Aí, eu vou pra multiplicar. Com o tom de multiplicar, olha como é mais escuro. Aí eu faço toda essa parte do canto que eu quero esfumar, né? Onde a gente vê que a nossa maquiagem de referência estaria esfumando. E eu faço a mesma coisa do outro lado. É sempre nessa bordinha, que é entre uma cor e outra. É uma transição do vermelho para o marrom. E vem esfumando. Olha a diferença, gente. Aí o marrom claro acabou se tornando uma base, tá vendo? E ficou um resultado muito legal. Depois que eu fiz desse jeito que vocês estão vendo, a gente vem para a parte do fantasma. Eu venho com tom branco, o fantasma é aquele fantasma que lembra bastante aquele filme Todo Mundo em Pânico, mas ele também é inspirado no Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado. Não, no filme Pânico. Então é um fantasma no estilo do filme Pânico. Eu comecei a fazer aqui, basicamente você tem que fazer a parte do contorno, mas a parte do contorno pra mim não tá ficando muito legal, então o que eu fiz? Eu comecei a fazer a parte da boca, depois eu faço a parte do nariz, do olho e o restante você vai encaixando. É muito mais fácil do que você tentar fazer como eu fiz no começo. Então eu fiz ali a parte do nariz, esse nariz eu acabo diminuindo ele com laço, só esqueci de gravar, na verdade não esqueci, a memória do meu iPad acabou, pausou, e aí quando eu percebi, eu já tinha feito essa parte, falei, não vou voltar. Mas basicamente é isso, aqui vocês já começam a ver o formato, tá vendo? Aí eu vou fazendo algumas modificações, olha como tá bem parecido. Daqui eu só diminuí o tamanho, porque ele não tava encaixando. Aí eu diminuo o tamanho do olho, nariz e boca, e aí eu vou acrescentando esses detalhes. Fica muito mais fácil. O pincel que eu tô usando é o caneta digital, e aí eu vou simplesmente acrescentando esses detalhes que vocês estão vendo, tanto de um lado quanto do outro. E aí eu faço essa modificação. Da boca, é importante vocês verem que afunila, tá? Aqui no caso que vocês estão vendo, eu tô diminuindo, ó. Aí ele parou de gravar aqui, ó. Mas aí eu diminuo
o tamanho, e aí eu vou acrescentando os detalhes. Depois que eu acrescento os detalhes, ele tá pequeno, aí eu volto a deixar ele grande acima dos cílios da Elsa, senão ele vai sumir. Porque aí a gente tem que respeitar os cílios da Elsa, então sempre coloca mais pra cima. Principalmente se você for fazer na Elsa, se for em outro personagem, aí talvez dê. Diminua a opacidade para não ficar uma coisa muito superficial. E depois eu venho com a borracha fazendo alguns detalhes aqui dos cílios para parecer que ele tá vindo de trás dos cílios da Elsa e não em cima. Eu acho que dá um efeito diferente. Como eu tive dificuldade de fazer esse fantasma, eu não ia fazer esse fantasma de novo, mas nem pagando. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e clonei, inverti e coloquei do outro lado do jeito que eu queria. É mais fácil. Aí eu venho no transformar e o transformar é só encaixar. Gente, olha que belezinha que ficou. Gente, ficou muito bom. Eu gostei muito de como ele ficou, sabe? Esses detalhes. Depois que eu faço isso, eu tiro pra ver como que ficou mais ou menos. E eu ainda achava que essa parte onde o fantasma tá é escuro, tá vendo? E tem muito vermelho nessa parte. Então eu achei que não tava fiel à minha referência. Então eu venho com marrom mais escuro, venho no multiplicar embaixo do fantasma. E aí eu vou escurecendo toda essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa parte de trás, né? Essa parte de final do olhar. E aí eu vou fazendo isso, eu já pego para emendar ali na parte dos cílios da Elsa também para dar uma escurecida, para deixar um pouco mais pesada essa maquiagem, que eu acho que ela não estava pesada o suficiente como na referência que eu queria. Fui lá e esfumei. Vou esfumando toda essa parte, dou algumas batidinhas, sempre com batidinhas para dar um esfumado mais concentrado. E depois eu venho com a borracha e apago tudo que ficou para dentro do olho da Elsa, porque não pode ficar, né, na parte de dentro. Depois que eu fiz isso, eu voltei na camada de baixo, peguei aquele marrom um pouquinho mais escuro e aí na parte de cima eu fui e fiz uma outra camada com ele um pouco mais escuro. E aí eu dei uma esfumada também, porque não tava com o acabamento tão bonito assim. E aí, ó, gente, como ficou bem melhor na minha opinião. Tipo, eu tiro o zoom, olha como fica legal. E esse aí, como vocês podem ver, foi o resultado final na parte da Elsa. Eu gostei de como ele ficou. Foi razoavelmente simples de fazer, tirando a parte do fantasma, que foi a parte mais complicada. Mas se vocês fazerem aquela sequência que eu disse, faz a boca, depois faz o nariz e faz o olho, depois você faz o restante, fica mais fácil. Outra coisa que eu fiz, não gravei e acho importante falar aqui pra vocês, é que o nariz dele ficou um pouco grande e eu diminuí ele no laço. Então eu peguei todo o contorno no laço e diminuí no transformar. Então quando é no digital, você faz o desenho e você vai fazendo as modificações, não precisa ser aquilo. Se você fazendo no papel faz alguma coisa errada, você tem que corrigir. No digital, você pode mudar a proporção, como no tutorial que eu ensinei de vocês da abóbora. A abóbora estava fechada, depois eu fui no transformar, fui expandindo, a abóbora ficou perfeita. Então, basicamente é isso. Se inscreva no canal. Aqui embaixo tem o link do curso de Bispaint, se você quiser dominar tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês. E até o próximo.